certamente já ouviu falar sobre o grande cataclisma que varreu a humanidade antiga para debaixo da água. Sociedades inteiras simplesmente desapareceram. Estamos falando sobre o grande dilúvio universal. Testemunhe a fúria das águas que apagaram e reescreveram os capítulos da humanidade. Hoje navegaremos pelas correntes do dilúvio, desvendando os segredos ocultos das profundezas da história, onde as águas da antiguidade ecoam até os confins do tempo. Mas antes, se você não é inscrito, considere se inscrever em nosso canal, deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos, para que o YouTube recomende nossos vídeos nesta imensidão de vídeos que é a plataforma do YouTube. Mas afinal de contas, quem sobrou para contar história? Várias culturas contam sobre esse misterioso episódio que aconteceu. Desde a epopeia de Gilgamesh, descoberto em escritos antigos, outras culturas pelo mundo também narram essa inundação. Desde os chineses até os druidas, cada um conta segundo sua versão. Mas a narrativa mais popular de fato sobre o dilúvio são os textos bíblicos, que conta que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras apenas sobreviveram. E depois o mundo viveu grandes transformações climáticas. Há quem diga que a última era glacial ocorreu depois do dilúvio. E depois, como se originou os vários povos existentes, com suas línguas distintas, com suas cores e culturas variadas? E você, sabe qual a sua descendência? Gostaria de descobrir? Fica comigo até o final, aí depois você me diz se você consegue pistas sobre suas origens. E vamos lá, acelerando o nosso barco histórico, partindo do Monte Ararat, onde a arca estacionou. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Eles repovoaram a terra. Com certeza, você estudou história com aquela professora que nunca mais esqueceu. Você aprendeu sobre os semitas. Está lembrado? Vou refrescar sua mente. Pois bem, semita vem de Sem, filho de Noé. Deles vieram as nações semíticas, com suas diferentes línguas, apesar de serem nações irmãs. Eles habitaram a Mesopotâmia e o Oriente Médio. Sem teve 5 filhos, que foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Em seguida temos os netos de Sem. Seu filho Arã teve Uz, Ul, Jeter e Mas. Arpaxade gerou a Sela ou Sala, que gerou a Eber. Eber é o pai dos israelitas. Se chamavam também hebreus. Abraão veio de Eber. Abraão também é o pai de muitas nações. Foi pai dos judeus e dos povos árabes, os sabeus, os midianitas e muitos outros povos. De Elão vieram os elamitas, região que hoje pertence ao Irã. Quanto aos persas, devemos esclarecer que eles são uma miscigenação de povos elamitas com os arianos, um povo indo-europeu. Assur deu origem aos assírios, região da Mesopotâmia. De Arã vieram os arameus, os atuais sírios, a nordeste de Israel. Eles falavam o aramaico, uma língua muito importante, guarde isso. Arã gerou Aló, pai das nações dos Amonitas e Moabitas.
Arfaxade deu origem aos babilônios, que habitaram na região da Caldeia. Daí eles tiveram também o nome de caldeus. De Lude se originou os lídios, que habitaram a Ásia Menor e o norte da África. Os semitas eram bem religiosos, pois deles surgiram as grandes religiões do mundo: o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Outras nações também tiveram outras religiões, mas são conhecidos como religiões pagãs. Agora falaremos de Cã, o segundo filho de Noé. E Cã significa quente e queimado pelo sol. Ele teve 4 filhos: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cuxi significa preto, pai dos etíopes, que se estabeleceram na Etiópia, ao sul do Egito e ao norte do Golfo Pérsico. Misraim foi pai dos egípcios, povo que se estabeleceu a nordeste da África. Put foi o pai dos líbios, no norte da África. Canaã, o quarto filho de Cã. Ele foi amaldiçoado por Noé, pois seu filho Cã viu a nudez de seu pai, que tinha se embebedado com vinho. Depois do ocorrido, Cã zombou de seu pai e avisou seus demais irmãos, que por sua vez, para não verem a nudez de seu pai, andaram de costas para cobri-lo. Depois de São, curado da bebedeira, Noé então amaldiçoa a Canaã, seu neto e filho de Cã. Traduzindo essa profecia, é que Canaã vai perder suas terras e ser servo dos descendentes de Sem, mais precisamente Israel. Canaã teve 11 filhos: Sidom, pai dos Sidônios; Et, pai dos Eteus ou Hititas; Arvad, pai dos Arvadeus; Girgash, pai dos Girgazeus; Arque, pai dos Arqueus; Sim, pai dos Sineus; Amor, pai dos Amorreus; Jebus, pai dos Jebuseus; Amate, pai dos Emateus ou Amateus; Zemar, pai dos Zemareus. Os camitas foram povos não semíticos, narrados pela história, e eles habitaram a África, Austrália, Índia e Oriente Médio, região conhecida como Canaã ou Palestina. Habitaram também parte da Mesopotâmia, Líbano e Jordânia. Como exemplo, citaremos agora alguns povos descendentes de Cã, como os sumérios. Eles mesmos se denominavam cabeças negras. Núbios, indianos nativos, como por exemplo os Drávidas, povos norte-africanos e povos sul-africanos. Falaremos agora de uma figura e muito polêmica. Seu nome, Nimrod, é o filho de Cuxi. Ele foi o primeiro homem poderoso na Terra e fundou várias cidades. Ele afrontou a Deus e, sob sua liderança, quis unir a humanidade em uma só região. E por isso construíram a Torre de Babel, fazendo oposição a que Deus disse: sede fecundos e povoai a terra. Eles queriam também que seus nomes fossem memoráveis na história. Agora falaremos de Jafé, o filho mais velho de Noé, que significa Deus ampliará. Noé abençoou Jafé dizendo que Deus alargaria suas tendas, ou seja, a sua descendência. Foi pai de muitos povos. Ele foi ancestral dos indo-europeus e asiáticos. Dele vêm as nações europeias, conhecidos também como caucasianos. Eram conhecidos por suas atividades intelectuais.
Eles se originaram no ramo da filosofia e os grandes pensadores, como por exemplo Aristóteles e Platão, nascidos na Grécia. Os hebreus os chamavam de Jônios, e o pai dos Jônios era Javã. Além dos gregos, de Javã também vieram os romanos, os latinos, que falavam a língua latina. Dos latinos descendem portugueses, franceses e espanhóis, descendentes do filho de Gomer, neto de Jafé. Gomer, por sua vez, foi pai dos Sirênios, que habitaram no norte do Mar Negro e partes do norte da Europa. Magog, pai dos citas, eslavos, russos, búlgaros, polacos, eslovacos e croatas, que reinaram na região do Mar Cáspio. Madai, pai dos medos, indianos, afegãos e curdos, que se estabeleceram ao sul do Mar Cáspio. Tubal, patriarca dos povos turcos, que viveram ao sul do Mar Negro. Meseque, pai dos eslavos, que viveram entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Tiras, pai dos traços, alemães e povos anglos e saxões, que desses vieram os ingleses, escandinavos, dinamarqueses, holandeses, austríacos, tchecos e húngaros, que se estabeleceram a oeste do Mar Negro. Agora, os netos de Jafé. Filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. De Askenaz se originou os povos que viveram no norte da Europa. Rifate, pai dos povos celtas. Togarma significa quebrado ou puxado, que faz referência aos seus olhos. Ele foi pai dos povos do extremo norte. Destes, podemos citar os proto-mongóis, turcomenos, povos hunos, os chineses, coreanos e até os japoneses. E os indígenas? Eles são descendentes de quem? Sim, também são descendentes de Togarma, neto de Jafé. Eles têm miscigenação com povos camitas, por seu tom de pele amarronzado, como os povos ameríndios, dando exemplo dos incas, maias e astecas. Note que os indígenas de pele mais clara lembram bastante os traços dos asiáticos, e os de pele amarronzada mais escura puxaram a genética dos povos camita, os não-semitas citados na história, lembra? Diversos estudos científicos comprovam geneticamente que os indígenas são oriundos da Ásia. Esses indígenas de pele mais amarronzada são nativos americanos. Entender de genealogias é entender a origem da humanidade, que afinal de contas somos todos irmãos, filhos de um único pai e de uma única mãe. E ao fecharmos este vídeo das águas renovadoras do dilúvio, estas trouxeram também a semente da renovação e a oportunidade do homem reatar sua relação com o Criador. Convidamos você a continuar a jornada por entre as eras, lembrando que somos marinheiros navegando no vasto oceano do tempo, e que cada onda que se foi carregue consigo a promessa e a esperança de um novo amanhã. Obrigado por tirar parte do seu tempo para nos assistir, e aguarde até a próxima viagem pelas eras da história.